Boa noite, minha rapaziada. Começando mais um episódio do podcast Cruzou é Gol, que é o melhor podcast de futebol do Brasil e do mundo. E começamos hoje de um modo diferente, no React, porque Marrocos vai bater um pênalti aqui agora, viu? Está jogando Marrocos e Equador. Tô assistindo aqui. Antes da gente começar mesmo, quero todo mundo aqui sintonizado para a gente ver o cara batendo pênalti, ó. Perdeu e o cara no rebote, Marrocos acaba de empatar o jogo contra o Equador. Na hora que começou o podcast aqui, o Marrocos foi, bateu o pênalti contra o Equador. Aí, ó, 1-1 agora. Então fica aí a ressalva, fica aí o nosso momento ao vivo aí. Tô aqui acompanhando esse jogo, né? Nesse período de data FIFA de amistosos, e tá aí o gol de empate de Marrocos. Marrocos 1, Equador 1. O camarada aqui foi o remate, depois do cidadão aqui perder um pênalti, o cara fez no rebote. Tá tudo igual o jogo, sei lá onde tá acontecendo, mas tá um jogo legal de assistir. Dito isso, vamos voltar aí agora para nossa realidade, né? Já que React ao vivo também tem dessas. Enquanto o jogo vai rolando, vamos começar de uma vez por todas, de fato e de verdade aí, rapaziada. Começando, é o melhor podcast de futebol do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar de data FIFA, vamos repercutir sobre o que a nossa seleção fez ontem. Uma vergonha que o Brasil fez, na minha opinião, tá? Não o resultado, mas tem muita coisa para melhorar. Vamos falar do nosso futebol brasileiro aqui, porque tem clubes aqui com problemas, tem clubes aqui com algumas coisas que tá pegando, que não tá legal. O Leno mesmo vai falar disso daí, principalmente do que tá pegando no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem coisa também. Então, enfim, rapaziada. Enfim, vamos chegando, vamos sintonizando aí, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Hoje, né, o nosso CEO, o Matheus, ele ia apresentar, né, só que, infelizmente, por algumas situações de trabalho, não pôde estar presente aí, teve um imprevisto. Matheus, fica com Deus aí, um forte abraço. Ele pediu para deixar um recado aí que o Corinthians vai voltar fortemente e o torcedor do Fluminense pode esperar que quarta-feira vem nabo. Ele pediu para falar isso aí, falou que no Maracanã, quarta-feira, é 3-0 pro Corinthians, viu? E o nosso querido Luquias também não pôde estar presente também, pelo mesmo motivo, né? Também dá o nosso abraço pro Luquias e tudo mais. E é o seguinte, o Luquias também pediu para falar que aquele ditado de novo, ele falou que as derrotas possibilitam vir vitórias. O Vitória de novo perdeu, né? Perdeu agora pela Copa do Nordeste, só que ele falou que é daí pro título, né? Então, é isso que tá pegando aí, e enfim. E enquanto eu falo essas pautas aí, o gol de Marrocos foi anulado porque teve uma invasão aqui e no rebote deu alguma coisa, o gol foi anulado. Então, ou seja, o pênalti não valeu, o jogo está 1-0 para o Equador. Então é isso, vamos que vamos. Então, Leno, hoje é só nós aí, você que está aí no Rio de Janeiro, agora passa a bola para você. Boa noite a ti, boa noite a todos aí também. Qual que é o seu destaque inicial? Fala, minha rapaziada, boa noite a todos. Matheus falou que não pôde vir por culpa dos chineses, tá? Para quem não sabe, os chineses prenderam ele com a bola de ferro e ele está preso aos chineses. Brincadeiras à parte. O Lucas pediu para dar um recado também, tá? Opa. Ele acabou de mandar aqui agora. Momentos onde tu estava falando aí, ele mandou aqui agora, ele falou, com Jair Ventura, o Vitória chega na Libertadores, hein? Vou repetir. Falou aqui, tá escrito aqui. Com Jair Ventura, o Vitória chega na Libertadores. E a rapaziada mandou cobrar ele depois. Ele falou, pode me cobrar, hein? Falei, opa, é isso aí, o otimismo pro torcedor é tudo. Mas vamos lá. Rapaziada, brincadeiras à parte, vamos pra parte séria agora. Nossa seleção brasileira tá difícil, hein? Tá difícil. Vi o jogo ontem. O Ancelotti, ao que parece, tá perdido, tá? O que deu subentender ontem, por mais que não tivemos 6 titulares, os caras que entraram para cobrir esses 6 titulares não agregaram em nada. Absolutamente nada. Para eu não falar que foi tudo pífio, o Luiz Henrique entrou muito bem,
A dupla de zaga estava bem até tomar o primeiro gol. No meu entender, não foi culpa da zaga. Foi uma bola errada, saída ali no meio campo ali, Casemiro perde a bola e possibilita o contra-ataque, e aquela velha história, né? Deixou o Mbappé correr, goste dele você ou não, ele fez o gol. E vai fazer o gol. E saiu na frente. Ele sai atrás dos caras e chega na frente dos caras. Não deveria ter perdido a bola. De resto, complicado ver a camisa 10 com o Vinícius Júnior. Complicado. Ontem, meu sogro virou e falou assim, mas cadê o Vinícius Júnior que eu vejo no YouTube? Eu virei para ele e falei que assim, você pegar de 2 a 5 minutos de vídeo, qualquer jogador é craque. O senhor tá vendo os 90 minutos. E 90 minutos do Vinícius Júnior é isso aí. Uns vão falar que erra muito porque tenta muito. Posso até concordar. Só que ontem ele errou absolutamente tudo. Vou repetir. Ele errou absolutamente tudo o que ele tentou. Então, não, depois do que eu vi ontem, contra uma grande seleção, um jogo que, no meu ponto de vista, quando eu jogava bola, era um jogo que eu queria jogar, porque o mundo está te vendo, você ele está mostrando para o mundo que você é um bom jogador, e não sei por qual motivo não vinga. Ontem, nitidamente, a falta de um 9 para prender os dois zagueiros. O Pamecano não é bom, gente. O outro zagueiro não é bom. Os zagueiros franceses não são bons. Eles têm um conjunto. Dentro desse conjunto, do meio para frente, tem uns caras que desequilibra. Isso é natural. Mas a zaga, o Wesley deu nas costas do Pamecano, o Pamecano rapou o Wesley, foi expulso. Qual a dificuldade, cara, de ir pra cima de um jogador desse? Então, tipo assim, faltou um 9 para brigar fisicamente com esses dois zagueiros franceses e faltou um articulador, um camisa 10 de fato, um cara que pensa um jogo, um cara que cadencia quando tem que cadenciar, quando acelera quando tem que acelerar. De fato, faltou ontem para a seleção brasileira um camisa 10 de ofício, como os antigos gostam de falar. A gente vai debater muito isso aí, Leandro, porque eu tenho muitos pontos para falar. Teve coisas que eu andei pensando hoje também, até teorias assim que podem não ter nada a ver, mas eu andei pensando em algumas coisas. Eu acho que vai ter que ter uma crítica enorme a todo mundo, cara, porque para mim, não, sim, na minha visão, não vai sobrar para ninguém ali, não vou aliviar para ninguém. A gente já vai se aprofundar nesse assunto aí, mas, cara, eu tenho muita coisa para falar e tem muita coisa aqui para refletir, Leandro, porque a coisa de fato, mano, é brabíssima ali, brabíssima. Só mais uma informação aí, cara. O Uruguai, no último lance, empata com o Valverde de pênalti. Esse pênalti valeu. Uruguai 1, Inglaterra 1 e um Wembley. Fim de jogo. Rapaziada, de um jogo que até o momento que eu tava vendo, triste de assistir, viu? Olha. Mas enfim, voltar aqui pro assunto. Ô, Leandro, eu queria também dar o destaque inicial, caso você queira comentar aí, do contrário, também a gente só vou deixar a palhinha, sobre, cara, uma coisa que eu sempre ressalto e enalteço no Palmeiras, muito as categorias de base. Porque assim, cara, o Palmeiras nunca foi exemplo de categoria de base, não só no São Paulo, como no Brasil. Sempre foi São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. Falava de base que São Paulo era São Paulo e Santos. São Paulo, Internacional também. Internacional também. Mas foi tipo dos times aqui de São Paulo. Falava aqui de São Paulo. Era só Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. Nunca. Palmeiras era chacota. Por motivos óbvios, né? E assim, cara, e você vê como que a base do Palmeiras não é que ela melhorou, ela evoluiu assim de uma forma bizarra e radical. Graças ao senhor João Paulo Sampaio, que está desde 2015 comandando a base do Palmeiras. E para mim, eu acho que o Palmeiras ele fez o quê essa semana? Ele deu, como pode dizer, ele se consolidou de uma vez por todas, cara. Por que aconteceu? O treinador de base do Palmeiras foi para a seleção sub-20.
até aí já é uma honra. O cara saiu do Palmeiras e foi para a seleção. Já é motivo de orgulho isso, primeiro ponto. E para dar esse upgrade, o que o Palmeiras fez? Foi lá no São Paulo, que é um exemplo de base, e tirou o treinador do São Paulo. Tudo isso também porque ele pediu as contas, porque prometeram uma coisa para ele e não entregaram. Então, assim, você vê o que o time quer, uma piada de base. O Palmeiras sempre foi piada de base. Eu já fui zoado na escola por amigos São Paulino santista. Teu time não sai ninguém, e não sei o quê, e não sei o quê, e não tinha o que eu falar. Não tinha. Era verdade, era verdade. Entendeu? Exato. E no ensino médio, 2018, 2019, o único que tinha saído era o Gabriel Jesus. E, entendeu? Era um bom jogador pro futebol atual, mas não chega nem perto do que Santos e São Paulo revelou, concorda? Então, assim, eu não tinha o que falar, sabe? Não saiu jogador da base do Palmeiras, só o Marcos, talvez, ali, de que um cara. Mas, enfim. E Wagner Love também, de repente. Sim, também tem o Wagner Love, né? Mas, assim, cara, aí, olha só como é que as coisas viram hoje, cara. O Palmeiras, com a estrutura de base que tem, que sempre foi uma piada. E o São Paulo, que sempre foi o exemplo de base, que ainda surge talentos até hoje, tem Cotia, que sempre, por motivos óbvios, é muito enaltecida, uma coisa monstruosa. E olha o que tá pegando o São Paulo, cara. Então, assim, eu queria deixar esse destaque aí da revolução que foi feita na base do Palmeiras e do que fizeram com o São Paulo, cara. Então, assim, o que tava na teoria de boa, o São Paulo arrumou um monte de sarna para se coçar. E o Pepino agora também foi na base, cara. Então, palmas ao Palmeiras e ao São Paulo, que eu digo lamentável. Ô, Leandro, se você quiser comentar alguma coisa aí, aí a gente passa depois pro próximo tema aí. Mas, cara, olha... Cara, Rogério Ceni avisou, não avisou? Rogério Ceni avisou... falaram que ele era maluco, que ele já não fazia mais parte do clube, que ele não era mais jogador. Começaram a embutir um monte de inverdades sobre o Rogério. Um cara que sempre defendeu um clube enquanto foi jogador, um cara que sempre foi honesto com o clube enquanto foi jogador. Quando a Miri Lacombe teve aquela infelicidade de fomentar mentiras, ele se predispôs a ligar para a emissora naquele presente momento e desmentir tudo o que estava sendo falado. Pode ser um cara chato? Pode ser um cara chato, mas ele avisou, não avisou? Não tinha água na piscina, mano. O cara sendo considerado chato porque não tinha água na piscina. Então, tipo assim, só estourou o que ele já tinha avisado. Choveu lá, vazamento de água dentro das coisas. 30 jogadores no DM. Como que tá 30 jogadores no DM? Entendeu? Ninguém faz um exame detalhado, algo, nada. É escândalo de presidente, escândalo de ex-mulher de presidente, é escândalo de camarote. Até Mondiaro, parceiro, botaram no bolo. Até Mondiaro. Receitado por um médico, o que eu fico mais abismado. Mas teve uma frase, acho que do Denzel Washington, que eu vi esses dias, né? Não sei se foi dele, mas tava a foto dele, que tava assim, cuide da sua saúde, porque os futuros médicos estão usando o chat GPT para descobrir a tua doença. Então, tipo assim, com essa frase você traduz para o mundo que a gente está vivendo. Então, se não melhorar, vai piorar e piorar muito. Concordo 100%, cara. E, novamente, estamos falando de um time que sempre foi referência em tudo que era de bom no futebol brasileiro, que foi pioneiro de muitas coisas. E, do outro lado, é um time que sempre foi a chacota. Não tinha base, não tinha estrutura, não tinha nada e não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Acho que tô até para dizer que nunca nem teve se bobear. Cara, assim, e olha como que o jogo virou. E o Rogério Ceni, cara, ele tem uma virtude, independente... do que ele seja como treinador, se pode gostar ou não, mas papa na língua ele não tem. Se você perguntar, ele vai responder, ele vai falar a verdade. E tudo é o que você falou. O tempo só inocentou ele aqui no São Paulo, cara. Ele jogou no ventilador tudo que estava pegando lá, e o tempo só mostrou que ele tinha razão. Então, assim, todas as frases dele na coletiva
nunca foram tão atuais, cara, como hoje. Foi 4 anos atrás, mas tá igualzinho a mesma, entendeu? Então, assim, é muito complicado aí o que vem acontecendo. E parabéns ao Palmeiras que lá atrás decidiu arrumar a bagunça e colhe os frutos que plantou, entendeu? E hoje ele deu na base, vamos dizer assim, esse toque final. Ele tirou o técnico do São Paulo de lá e tem tudo para fazer um grande trabalho. Se ele conseguir, com todos os problemas, fazer uma base forte no São Paulo, você imagina no Palmeiras, onde ele vai ser blindado, onde tem o João Paulo Sampaio, o Palmeiras tende a ficar mais forte ainda do que já é na base. Então, belíssima contratação aí. Beleza, então, Leno, então vamos que vamos aí. Não é isso, rapaziada. Essas foram aí as nossas palhinhas aí, né? Teve um mini react aqui também, né? Tem jogo rolando ao vivo. Leno, agora vamos pro nosso momento de tristeza, mas de desabafo, né, cara? Assim, o jogo do Brasil ontem, cara, o Brasil, de novo, não jogou bem. E assim, cara, a sensação que eu tive, eu vou ser honesto, cara, pra mim, a França, ela tirou o pé, sério mesmo. Pra mim, a França, ela apertou a hora que tinha que apertar e depois ela decidiu ficar de boa, porque, tá chegando a Copa, aqui tá resolvido, aqui não vai dar nada. Foi essa a sensação. E o Brasil, cara, um primeiro tempo muito ruim. A proposta do Ancelotti, cara, assim, de querer fazer um time passar em contra-ataque, ela não encaixou, ficou um buraco, cara, um espaço ali no meio-campo que o Brasil não conseguia pegar o contra-ataque. O Brasil e a França, quando tinha a bola, ela entrava do jeito que queria. Eu vi, por exemplo, um Casemiro muito sobrecarregado, por exemplo, várias bolas nas costas entre a linha dos zagueiros, dos laterais. Então, assim, o time não ficou encaixado. E no segundo tempo ali, cara, você teve uma luz no fim do túnel que foi o Luiz Henrique, entrou fazendo uma fumacinha. E, cara, e é isso. E o Brasil foi, mesmo com um jogador a mais, cara, o Brasil não criou nada, foi no abafa, ainda tomou um segundo gol de uma pelada ali. Então, assim, a primeira crítica vai ao senhor Ancelotti. Para mim, escalou mal, e as mexidas ali teve uma leve melhora, mas também não tinha que ter deixado o Endrick e nem o Ryan no banco. Pô, meu, deixa a gente ver os caras jogar. E assim, vou passar para você fazendo duas reflexões. A primeira, eu já falei várias vezes aqui, que inclusive foi até um dos motivos de eu sempre ter defendido que o Endrick fosse para a seleção, mesmo não jogando no Real Madrid. Clube é clube, seleção é seleção. A gente tem um jogador do Real Madrid, que é um dos melhores jogadores do mundo, que para mim sofreu uma injustiça tremenda em não ter sido o bola de ouro naquela palhaçada que fizeram com ele. Só que o cara na seleção não joga. É um negócio assim que eu não entendo. Ele não joga, não consegue. O que ele faz no clube, ele não consegue fazer na seleção. E a gente tem um camarada, por exemplo, que joga no Zenit, com todo respeito ao Zenit, mas está lá no futebol russo, o cara vai e entra todo jogo, ele tá jogando bem, não sente o peso, vai para dentro, não quer saber de nada, pega e vai. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer. Até que ponto o cara tem que estar jogando no clube, ou tem que estar no clube grande, pequeno, não sei o quê, para o cara ter que ir para a seleção? Até o próprio Endrick, que não estava jogando no Real Madrid, o motivo de eu sempre ter defendido que ele fosse para a seleção, até jogasse, dependendo do momento, foi porque ele sempre, quando foi para a seleção, deixou seus gols lá, e gols importantes. E a outra coisa, cara, essa foi uma reflexão que eu estava tendo hoje. A convocação do Vitor Reis, assim, do nada. Tipo, foi uma convocação do nada. Eu fiz um vídeo um tempo atrás que eu falei que, para mim, ele vai ser o zagueiro titular da próxima Copa. Mas não é para convocar ele agora. Espera acabar esse ciclo, depois pro outro você leva o moleque. Cara, não era para levar agora. Leva pro outro ciclo, deixa ele quieto lá, vai maturar, fica de boa, tá jogando bem, mas deixa ele maturar, leva o Murilo, dá a chance para outro. E hoje eu pensando no trabalho lá, enquanto a máquina rodava, cara, eu comecei a pensar assim, cara, é uma teoria de conspiração, mas eu acho que o Ancelotti meio que tá. Alguém já falou para ele que, o outro ciclo você vai ficar aí, ele tá andando para essa Copa, vai fazer o que dá e a cabeça dele tá na outra. É uma teoria que eu tô tendo depois que eu vi essa convocação do Vitor Reis. Se ele tá fazendo isso, na minha visão, ele tá errado. Porque a Copa é aquele momento, pode acontecer de tudo ali. Para mim tá errado.
E assim, cara, eu não falo mais do Neymar, eu sou Neymarzete, eu não vou repetir o que eu acho do Neymar. E é isso, cara. É isso. Vou passar aí pra você. Faça teu desabafo, que o meu eu já fiz ontem, já fiz aqui agora, mas difícil, cara. Difícil. Cara, vamos lá. 4-2-4, ok. Ele usou isso no Real Madrid, ok. Funcionou, ok. No meio-campo dele, ele tinha um cara chamado Toni Kroos. O resto é história. Não adianta eu ficar aqui rasgando elogios pro Toni Kroos, porque quem viu o Toni Kroos jogar sabe o que o Toni Kroos era capaz de fazer dentro do campo. E ó, ô Leno, Então, lembra quando você fala dos números e do que o cara joga em campo? O Kroos é talvez um dos maiores, é o maior exemplo de todos aí. o que, inclusive, um pecado esse cara não chegar numa disputa de bola de ouro. Uhum. O que ele fez, eu acho que 90% do sucesso do Vinícius Júnior vem dos pés de Toni Kroos. Se você reparar, Toni Kroos mandava o Vinícius correr. Corre ali que a bola vai chegar. O Vinícius é a cara de um toque só, irmão. Chegar para finalizar. Você der a bola no pé dele, foi o que eu falei ontem com o meu sogro ontem. Falei, já vi 90 minutos do Vinícius Júnior? Aí ele, não, tem que ver, irmão. Ele decidiu contra o City. Ok, vai decidir. Mas como que foi os 90 minutos dele? É isso que a gente tem que pegar. Ok, no Real Madrid é amado? Sim, total certeza. Na seleção não joga? Não joga. E não sai. O que eu fico mais impressionado é que ele não joga e não sai. Então, tipo assim, vamos puxar a formação aqui. Veio com o Ederson no gol, Bremer, Douglas Santos, Wesley e Léo Pereira. Um quarteto de zaga? Pro que aconteceu, ok. Ok, entendeu? Para quem eles enfrentaram, ok. O Léo Pereira deu aquela pegada no Mbappé e tomou o amarelo. Meu irmão, acontece. O meu volante deu mole. O zagueirão tinha duas opções. Ou deixa passar ou rasga. Rasgou. Acabou. Beleza? Fez o que tinha que fazer. O Casimiro dispensa comentários aqui. Mesmo tendo falhado no lance do primeiro gol, fez uma partida ok, deu alguns passes, né, uns lançamentos longos, correu, brigou. Casemiro, que a gente já conhece. Aí vem o primeiro questionamento. Andrei Santos. Tá fazendo o que na seleção brasileira? Não corre, não marca ninguém. Quando tem a bola no pé, parece uma barata tonta, não sabe o que fazer. Sério que ele é banco do Danilo, do Botafogo? Danilo, um animal quando entrou ontem. Deu outra dinâmica para o jogo. Deu outra dinâmica para aquele meio-campo. Vamos seguir. Vinícius, dispensa comentário. Quem viu, viu. Sabe que o mesmo nada fez. Matheus Cunha, mesmo pressuposto do Andrés. Tá fazendo o que na seleção? Não aparece nem de 9, nem de 10, nem de 11, nem de 12, parceiro. Ele não aparece. Sumido do jogo ontem. Sumido. É sério que está na seleção brasileira? É sério que a imprensa brasileira dita que esse cara tem que ser titular da seleção brasileira? Irmão, tudo bem, é um amistoso. Mas, porra, não é um amistoso contra o Suriname, com todo respeito ao Suriname. É um amistoso contra a seleção francesa, campeã do mundo e vice-campeã do mundo. Seguido, tá? Seguido. 2 finais de Copa seguida. Não é possível que você não queira jogar um jogo desse. Não é possível que tu não tenha tesão para jogar um jogo desse. Não é possível que você, como jogador de futebol, não almeja um jogo desse vestindo a camisa da tua seleção, do teu país. Parceiro, é o que eu falo sempre. Não quer. É melhor chegar e falar que assim, ó, não me convoca porque eu não quero, do que entrar e fazer isso que fez. Rafinha. Tem que virar pro Rafinha e falar, Rafinha, não tá jogando contra o Real Valladolid não, tá?
Não tá jogando contra o Albacete, o Cádiz. Não tá jogando Copa do Rei, não, irmão. A La Liga é o melhor campeonato é a Liga das Estrelas. Mas não é mesmo. Meter 3 e dar 5 passes contra o Almeria é mole, pô. É mole. Quero ver o jogo de ontem. Foi substituído no intervalo. E o cara que entrou foi o que o Thiago falou. Joga na Rússia, não disputa uma Champions, não disputa uma Liga Europa, não disputa uma Conference League, tá excluído da UEFA, tá excluído da FIFA, e o cara só faltou fazer chover, pô. Tá faltando tesão, mano, esses caras. Sempre falei isso. Falta vontade, falta querer estar ali. Martinelli. Aí eu tenho que dar razão ao saudoso Luiz Penedo na Rádio Utopia. Mortinho do jogo, pô. Pra quem ouve o Rádio Utopia aqui no Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Mortinho do jogo. Mortinelli. Pô. E o Sinaf? Tá pago? Pô. Se o Sinaf quiser participar a gente aí, toma aí. Pode patrocinar. Tô fazendo de graça aqui. Mas é a realidade, pô. Convence em nada. Beleza. Deu um bom chute no primeiro tempo. Apenas. Mais nada. Aí o Ancelotti vem para as substituições, né? Entrou o Luiz Henrique, muito bem. João Pedro ficou preso com... Esqueci o nome dele agora. Com o rapaz lá do Brentford. Igor Thiago. Ficou os dois presos. Entrou num desespero danado. Entupiu gente. Conseguiu achar um gol numa jogada mortíssima. Sem pretensão nenhuma. Entrou o Ibanez também. Sério. Teve que recorrer o cara da Arábia. Danilo. Chamou o cara nem joga no Flamengo. Eu sou flamenguista. O cara nem joga. Então, tipo assim, a tua teoria da conspiração é a mesma que a minha, e eu falei isso com alguns amigos ontem e hoje depois do jogo. Ao meu ponto de vista, ao meu entendimento, o que eu vejo, não sou amigo de ninguém, não devo satisfação a ninguém, só devo satisfação à minha mulher e olhe lá. Então, irmão, Ancelotti tá perdido. Chama o Danilo e não chama o Thiago Silva. Chama o Vitor Reis, não chama o Thiago Silva. Chama o Ibanez, na boa. Quem acompanha o Campeonato Árabe, eu falei isso um tempo atrás em live, um outro participante queria brigar comigo. É a realidade. Ninguém acompanha o Campeonato Árabe, pelo amor de Deus. Quem acompanha o Campeonato Turco trouxe o Gabriel Sara. Eu só vi o Gabriel Sara entrar em campo. Somente. Não estou dizendo que é mau jogador, não. Mas só vi entrar em campo. E depois? Não sei se tocou na bola. Ele e o Andrei, mesmo pique. Não vi jogar, mas estava no campo. E, cara, vou te falar. E por último, para finalizar, vamos ver o que ele vai arrumar contra a Croácia. Sim, eu sou a favor de colocar o Endrick para jogar, de colocar o Ryan para jogar, para ver como é que os caras vão se comportar, pô. Você só vai saber como que os caras vão se comportar se você der a oportunidade para os caras jogar. Caso contrário, esquece. E para finalizar realmente de fato agora, nossas laterais. O Douglas Santos, pro que a gente tem, na verdade, pro que a gente não tem, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Só que todas que os caras foram em cima dele, passou. Isso se aplica ao Wesley também. Inclusive, meu lateral direito tá jogando na ponta esquerda na Roma. Então, o Ancelotti deu uma entrevista, falou que provavelmente pode levar um quinto zagueiro. Pode levar, não. Ele vai levar o quinto zagueiro. E esse quinto zagueiro será ou Éder Militão ou Danilo. E nas duas opções, estamos muito mal.
Não é pouco mal, não. Estamos muito mal abraçados. Enfim, isso aí tá mais um desabafo mais de um torcedor brasileiro do que um jornalista de fato. Não, cara, e quando a gente fala de Brasil, Leno, pés do coração, não tem como, mano. Eu vou falar pra você, cara, analisando ali um pouco de tudo que você falou, até da própria escalação, cara, novamente eu sigo com aquilo que eu falei da questão de goleiro. Você pode ver, sai o Alisson, tá sendo um Deus nos acuda. Tá sendo um Deus nos acuda. Igual, você citou bem o Joe e o Carlos Miguel, então como nunca foi testado, não... Mas o que Não tá dá pra indo, falar. véio, então, não dá pra falar, então deixa os caras ali de boa e tal. Mas assim, não, cara, o que tá indo aí sem ser o Alisson, tá um horror. Até o Ederson, o cara que eu gosto muito, velho. Cara, que tá acontecendo? Que quando ele vai também. A lateral direita, como você bem citou, cara, eu acho que. Cara, é até triste falar isso porque a gente tá falando da seleção brasileira. Mas eu acho que vai ter que fazer o que as demais seleções fazem, mano. Vai ter que botar um zagueiro ali, vai ter que ser o Militão mesmo. Acho que o Wesley, se o Brasil. Porque eu acho que assim, cara, ou você coloca. Ou você vai ter que colocar um cara para ser constante na defesa e um para subir. E vai ter que fazer isso, cara. Infelizmente, a gente não tem o Cafu e o Roberto Carlos e as seleções direto faz isso aí, cara. Acho que a única exceção ali de um time que tem laterais muito agudos é a própria Holanda, cara. Os laterais da Holanda são bem agudos, né? Então, assim, enfim, é até um ponto. Cara, a dupla de zaga, cara, desculpa, o Thiago Silva eu já falei, cara, eu não sei por que raio que tiraram ele, eu não sei quem inventou esse negócio de, não, mano, acabou a Copa do Mundo, tem que renovar, ó, quem inventou isso tá de parabéns, e quem tá seguindo também, meus parabéns, eu não sei quem foi o gênio Pior de da ainda. cartola, cara. Então, assim, aí os caras que entram, às vezes não tá nem pronto, sente o peso, você tá vendo essa bagunça que virou, então, assim, cara, aí você olha pro meio ali, cara, o André, cara, é um cara que assim, bicho, é o famoso. Ele tá lá, vai fazer alguma coisa? Não vai fazer, tá lá, é o famoso tá lá porque tá. Então, tipo assim, é aquele negócio, o Danilo, ele entrou melhor do que ele, foi bem, isso é um ponto positivo, foi bem. Talvez ali é um cara que você pode levar, pô, leva o Bruno Guimarães e o Danilo, pô, pode ser. Mas também Pode ser. é aquele negócio, hoje, nivelado por baixo, muita posição do Brasil é equilibrada. Sai um, entra o outro, melhora um teco, fica a mesma coisa. Então, assim, cara, se o cara chegar para mim e falar, eu prefiro o fulaninho do que o outro, eu vou falar, ok, mano, não tem diferença, cara. Aí você pega ali do meio para frente ali, cara. A gente tem problemas com o organizador de jogo, cara. Você viu ontem, né? Você viu ontem lá, os quatro, tudo aberto, um espaçamento no meio campo, o Matheus Cunha não sabia se ele ficava na frente ou se ele vinha armar o jogo. Aí então, assim, cara, uma coisa assim de louco, assim, é um negócio impressionante. E, cara, e ali no ataque você vê também, o Rafinha, não sei, cara, a camisa tá pesando para ele. O Vinícius Júnior, então, cara, não sei também, a camisa, não sei, cara, é difícil de falar isso aí. E a outra coisa também que eu queria falar, cara, eu lembro que a seleção da Argentina, em 2022, quando ela perdeu para a Arábia Saudita, o titular da seleção era o Lautaro Martinez. O Lautaro Martinez é um dos melhores centroavantes do mundo. Já era naquela época, ainda é hoje. É um cara que na Inter de Milão lá faz gol pra caramba. É um cara diferenciado. Você vê o time da Inter sem ele, cara, como tá sendo esses jogos aí, cara, é um horror, cara. Se quem tivesse atrás do campeonato italiano jogasse um pouquinho mais de bola, a Inter ia estar passando perrengue para ser campeão italiano. Então, assim, é um cara diferenciado. Só que na Argentina ele não consegue jogar. E aí o técnico da Argentina fez o quê na segunda rodada? Botou um cara que na época era reserva do Manchester City. Era reserva do Haaland, mas não jogava tanto no City. Não tinha sequência porque não tinha como ele jogar. Foi lá, pegou, botou o cara e o resto é história. O cara acho que arregaçou de fazer gols. Então, assim, cara, o senhor Ancelotti vai ter que fazer isso, irmão. Vai o Luiz Henrique, vê o Endrick como é que ele vai sair, porque ele sempre saiu bem. Põe o Endrick, ou então não quer pôr o Endrick.
vai de Igor Thiago, vai o Ryan, usa o Ryan, vê o que o menino vai ser, o menino tem personalidade. Cara, então assim, o Brasil tem que ter mudança radical, até para dar um chacoalhão nesses caras aí que só estão jogando com o nome. E mais uma coisa, cara, desculpa, ô Leno, mas eu não posso deixar de falar. Cara, eu não vou falar, mas vou falar, irmão. Como é que pode ainda ser contra a convocação do Neymar? Como é que pode? Eu sei que o Neymar não tá jogando bem no Santos, eu sei que ele não tá. Eu não vou aqui ser idiota e falar que tá bem, que o próprio Neymar já falou que não tá. Eu não vou ser idiota e falar que tá legal, não tá. Mas assim, cara, o Neymar é melhor que isso aí, velho. Você acha que o Neymar no segundo tempo ali não ia distribuir o jogo melhor pra esses caras com o Brasil com um a Muito mais? melhor. Pô, Muito pelo amor de melhor. Deus, cara. Cara, o Neymar, aliás, o próprio Mbappé, que é o diferencial da França, parece que ele só pegou, acho que 3 vezes na bola. Foi um negócio assim. Ele pegou muito pouco na bola. Mas é uma bola ali, olha o que ele fez. É isso que para isso que eu defendo pro Neymar ir pra Copa, que o Neymar tem que jogar. Porque ele é uma bola. Ele precisa de uma bola. Esses caras precisam de 50. Então, assim, até passando para você, cara, tem que ter mudanças radicais ali, irmão. Tem que pôr esses caras no banco. E, irmão, e desculpa, cara, o Neymar não tem como deixar de falar. Eu espero que o Ancelotti não cometa esse vacilo, pelo amor de Deus, cara. O Neymar, um jogo desse outro, ele desequilibrava. Cara, sobre o Neymar, eu vou deixar uma pergunta para você, para o Matheus, para o Lucas e para quem está nos ouvindo. Você viu Colômbia e Croácia? Só uma parte. Você viu quem é os dois camisa 10 dessas duas seleções? Rames Rodrigues, o outro é o Modric que tá vestindo a 10? Não, vou colocar o 10, mas é só uma. No caso da Croácia, tá. é meramente como a. Mas eu acho que ele é o 10 da Croácia, sim. Não, tranquilo. Mas é só para ilustrar mesmo. Há quanto tempo tem que você vê que o Rames Rodrigues não joga por um clube? Eu contei 5 anos. Eu contei 5 anos. Eu acho que desde o Everton. Só para eu interromper, aqui em São Paulo, né? Acho que talvez eu tenha um pouquinho de propriedade para falar dos times aqui de São Paulo, assim como você tem um pouquinho para falar dos times do Rio, né? Você só mora aí, né? Então, assim, cara, isso daí não conheço, não é fonte nem nada, mas os caras falavam aqui, irmão. Se perguntar pro Rames, eu não vou meter em vida pessoal de ninguém, tá falando sério, não quero saber, não. Isso eu não ligo. Isso eu não ligo, tá? Mas assim, o pessoal Deixa falava aqui. Dias. Mas o pessoal falava aqui. O Rames não tá rendendo, mas se perguntar para ele o que tem para fazer depois das 10 aqui em São Paulo, ele sabe tudo. Sabe tudo, pô. Sabe tudo. Então assim, é isso aí. Tu vê, o cara não joga há mais de 5 anos, não joga. Ele não joga. Ele não performa. Ele não faz nada há mais de 5 anos. Eu acho que a última vez que eu vi o Rames jogar de fato foi no Everton. Eu acho que isso já vai fazer 5 anos. Veio pro São Paulo, não jogou, foi no Raio Vallecano, não jogou, não sei nem... não, tá nos Estados Unidos. É verdade. Eu ia falar que eu não sei nem onde ele tá. Mentira. Tá nos Estados Unidos. O Modric com 40 anos, irmão. 40 anos. O Real Madrid não falou assim, não vou renovar com você. Ele pensou em voltar para a Croácia. Ao Milan, vem, tô precisando. O cara joga na seleção, mano. Então, tipo assim, eu vou bater na tecla. É chato? É. Mas o problema do Neymar não é no futebol. O problema do Neymar é político. O Neymar abraçou um cara que, para a maioria da mídia, não presta. Eu falo da maioria da mídia, não presta. A canhota, para não entrar no conluio político, que essa não é minha função, a canhota odeia o Neymar. Só pelo simples fato dele ter se posicionado politicamente. Você não tem direito mais. No Brasil, nós somos a única nação no mundo que mata e apaga a história dos seus heróis. Eu postei um vídeo
agora na página lá no Me Ganha FC 89, pode ir lá depois, aonde o Zico fala, e eu concordo com o Zico, eles tentam a todo momento apagar o herói passado. O artilheiro do novo Maracanã. Não, o Maracanã não mudou de lugar, o Maracanã não mudou de nome, continua sendo o Estádio Mário Filho, continua sendo o Maracanã. Ok, mudou-se a rua, né? Agora é a Avenida Rei Pelé, que antes era a Avenida Maracanã, agora é a Avenida Rei Pelé. Só mudou a rua. O estádio está no mesmo lugar desde a sua construção. E sim, o artilheiro é o Zico. Não existe o novo Maracanã. E eu vou finalizar com a frase do César, para quem viu o Planeta dos Macacos, quando ele vira pro Koba, para quem não viu, vou dar um spoiler. O Koba é um outro macaco que dá um tiro nele, tentar matar ele, por simplesmente divergências políticas dentro de um reino animal. Quem já viu o Planeta do Macaco sabe o que eu estou falando. E ele profere a seguinte frase: macaco mata macaco. Nós, brasileiros, somos assim. O brasileiro mata o outro brasileiro. Se você não concordar politicamente, se você não concordar filosoficamente, se você não concordar historicamente, você é abafado. Aqui não existe um respeito mútuo entre duas cabeças pensantes, vírgula. Não vou botar 90 porque 90 é muito. 80% da mídia esportiva brasileira não pensa. Manada vai atrás do que o pessoal fala. Uma grande emissora desse país, todos que saem dela simplesmente se transformam. O maior exemplo disso é o Thiago Life. Eu não suportava esse cara até que ele saiu. E passou a ser coerente? Alguma coisa está errada. Ou o brasileiro muda, ou a tendência é piorar e piorar muito. E eu encerro aqui. E detalhe, basta você ver o que fizeram com o Pelé em vida, Zagallo em vida, o próprio Romário também já querem hoje também encher o saco do cara, porque o cara, já até hoje o Romário, querem encher o saco do Romário, já encheram do Ronaldo, cara, a gente não aceita. E vou dizer mais, se o Ayrton Senna tivesse vivo, iam matar ele também. Rapaz. Iam matar ele também. E dependendo do que ele falasse que apoiaria na política, rapaz, entendeu? Então, assim, sem contar também, outro também é um cara que também não se ajuda, tá? Não se ajuda. Mas, assim, cara, praticamente esqueceram o que o Nelson Piquet fez também, cara. Foi um dos pioneiros lá atrás. É um cara que não se ajuda. Mas, por exemplo, você tem o Nelson Piquet, é um cara que também os caras não. Então, assim, cara, a gente não valoriza os caras que fizeram sua história, tudo, né? Então, enfim, cara, é muito triste isso aí. Aí agora, tem muitos aí agora, até dentro da emissora que você falou, que tá implorando pro cara aí, porque sabe que se o cara não for, vai dar ruim. Porque muito não vai ver, agora tá um monte implorando pro cara aí. Então agora também vocês segurem o Rojão aí, se o cara não levar ele, vocês segurem o Rojão aí, cara. Eu ainda acredito que ele vá. Vou falar. Se eu sou Neymar, ninguém foi mais massacrado nos últimos 15 anos do que esse cara. Ninguém. Ele pegou a pior geração da seleção brasileira dos últimos 15 anos. A pior. Porque na antiga, tu ainda tinha um Ronaldo, tu tinha um Ronaldinho, tinha um Rivaldo, tinha um Kaká, um Zé Roberto. Olha o nível. Tu vê, ó. O nível aqui, eu parei aqui de diferença de nível. Neymar tá aqui, é o mais próximo, tá aqui embaixo. Então, tipo assim, é porque tem que ter muita disposição, irmão. Tem que ter muita disposição e eu particularmente posso falar que essa disposição eu tenho.
Se sou eu no lugar do Neymar, eu ia acabar a data FIFA, eu ia virar e falar assim, ó, não me chama. Eu não quero mais. Se virem. E, meu irmão, e para. Ó, tô encerrando minha carreira aqui. Não quero mais, tô cansado. Vou jogar pôquer, vou jogar Kings League, vou jogar Free Fire, Call of Duty. Meu irmão, vou fazer o cacete. Se virem, porque o nosso próximo ciclo é tenebroso. É tenebroso, velho. Nosso próximo ciclo... Fato. Ou o Ancelotti tá muito confortável de que ele sabe que ele vai conseguir extrair de alguns jogadores que pode salvar a pele dele, ou então, meu irmão, ele tá muito perdido e ele viu que a Barra da Tijuca é linda e vou ficar por aqui mais 4 anos, eu sei que não vai sair nada. Pode sair? Pode sair. Jamais, em momento algum, eu tratarei a seleção brasileira como um azarão. Jamais, tá maluco? Porém, se chegar às semifinais, é surpresa. Surpresa. Não vou colocar azarão, porque azarão é um termo muito pesado. Mas se chegar às semifinais com o que temos, é surpresa. Eu vou dizer até mais para você. Se chegar nas semifinais, pode dar 50 anos pro Ancelotti aí, cara. Porque aí você fala, não, o cara é de fato... Porque assim, cara, eu sei, a Copa do Mundo é um torneio de imponderável. Ali não vai entrar ciclo, ali não vai entrar nada, cara. O Brasil sempre foi campeão com a bagunça por trás. Isso daí não tem muito que... A própria Argentina que ganhou uma bagunça, a França que perdeu para a Argentina foi todo remendado para lá, lesionou uma par de gente antes. O Marrocos trocou o técnico 2 meses antes, chegou na semifinal, etc, 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 etc. Não vou ficar falando aqui. É aquele momento. Vai ser nos Estados Unidos, calor do caramba. A gente viu no Mundial lá o perrengue que alguns europeus passou. O histórico dos europeus fora da Europa, Copa do Mundo também é ruim. Então é tudo isso que entra. Então pode acontecer. Mas, cara, o jeito que tá hoje, cara, foi um ciclo assim horrendo, uma bagunça. Cara, se chegar numa semifinal, meu irmão, a gente ficou entre as 4 melhores, mas pode soltar rojão, velho. Não pode, desse jeito aí, pode soltar rojão, cara. E outra coisa, cara, eu acho que, eu espero estar falando muita besteira, que Deus permita eu estar queimando a língua, mas para mim, independente do que acontecer com o Brasil na Copa, independente se Neymar vai ou não para a Copa, para mim acho que é o último ano de carreira do Neymar. Eu acho que ele vai parar. Eu acho que ele não tá aguentando mais, tá de saco cheio. Eu acho que ele vai parar esse ano. É um palpite. Eu quero estar errado nisso daí, porque, cara, é tudo que você falou. E desculpa, cara, eu queria saber. Sério, mano, os caras tão pesando que o cara tava na casa dele jogando pôquer, mano. Queria que ele fizesse o quê? Que ele ficasse chorando? Sabe, cara, eu queria entender, velho. O cara tá na casa dele. E se eu sou ele, cara, eu falo a verdade mesmo, cara. Uma coisa é você ser quem você é com a sua vida atual. Agora, outra coisa é você ter um outro patamar de vida. Imagina você com 15 anos ser milionário. Você tá com sua vida feita com 15 anos. Foi o caso do Neymar. Cara, eu já falei, eu sou o que eu sou hoje pela vida que eu tenho, eu não sou milionário e etc. Tal, cresci de um jeito diferente. Mas se eu fosse milionário com 15 anos, eu acho que eu não estaria nem vivo agora, cara. Eu acho que eu não chegaria nem aos 30. E eu não tô falando só do Neymar, não, cara. E assim, eu não tô falando só do Neymar, não, cara. Falando até pra uma outra área. Você sabe que eu gosto da área do entretenimento também. Sempre fui fã. Cara, o Yudi, lembra do Yudi, do Bom Dia e Companhia? Lembro do Yudi. Ele foi crescimento. Conheço a história dele. Então, olha o que ele fazia, velho, com 15, 16 anos. Olha o que ele fazia, irmão. Eu não vou ficar aqui falando o que ele fazia, só vocês pesquisar. Aí vocês acham que, porque o Neymar, não sei o que. Mano, a gente é quem pra falar do cara, velho? Tudo bem, a gente é quem? Você pode não concordar, você pode não sei o que. Agora chegar e falar, eu não faria isso no lugar dele. Pô, se não faria pior, velho. Eu assumo. Pior. Uma coisa é, por exemplo, eu ser um cara caseiro, eu gosto de ficar em casa, com a condição que eu tenho, com a vida que eu tenho. Agora, meu irmão, vamos supor, cara, eu até às vezes eu penso, falo, pô,
Já pensou se eu começar a crescer e vivo da internet, criando conteúdo de futebol? Imagina eu agora, meus 23 anos, tendo, sei lá, 300 mil seguidores. Será que eu ia ter cabeça para aguentar? Eu fico me imaginando, tipo, eu agora, com a cabeça que eu tenho hoje. Será que o que eu ia fazer, mano? Eu acho que, tipo assim, mano, eu ia gravar o podcast, acabou, eu, pum, tipo, sabe? Entendeu? Uma coisa que eu garanto que eu não ia fazer, tá? Que eu sei que eu não faria. Eu não tomo bebidas assim, né? Não tomo, nunca curti e não uso nada. Eu acho que isso eu nunca ia gostar mesmo. Agora o resto, mano, onde eu ia, não sei o que, meu irmão, eu acho que eu não ia estar, acho que nem aí, cara. Às vezes eu faço essa reflexão pra mim, Leno. Mano, se eu agora, 23 para 24, do nada eu estourei na internet e patrocinador, não sei o que, será que eu ia ter cabeça? Tipo, eu ia vir fazer minhas coisas, o trabalho normal de futebol, mas e depois do meu tempo livre, eu ia ficar quieto em casa, como eu sou hoje? Eu ia, será que eu ia? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Não é nada. Entendeu? Aí eu vou ficar falando, porque, faça-me um favor, cara. E é uma cabeça que você vai criando, você vai pensando. Então, assim, deixa essa reflexão aí, Leandro. Se você quiser complementar aí, que eu até vou fazer uma outra pergunta para a gente fechar esse tema do Brasil aí, cara. Quiser Só para complementar fechar, isso, sabe? eu com 36 anos hoje, no que você acabou de falar, eu já não ficaria em casa. Só que no meu caso, eu casado com a minha família, Sim. porra, mano, eu ia dar um rolê, ia Sim. viajar. Porra, tá maluco, pô. Tá maluco. Minimamente não estaria em 2 empregos igual eu tô hoje. Estaria só aqui. Vou te falar, tô tanto tempo com 2 empregos que eu acho que se eu estouro hoje com patrocínio, com um emprego só, pô, de repente trabalhando em um lugar, né, numa rádio, numa televisão, cara, eu acho que eu não ia, na verdade eu não ia saber nem o que fazer. Eu tô há 10 anos, irmão, agarrado com 2 empregos. Do nada, eu ia estar com um só. De repente eu ia ficar perdido. Eu falei, cara, vou fazer o quê, mano? Não sei o que fazer. É verdade, Tu tá entendendo? Você tem um ponto, é verdade. Bem Imagina, pensado. imagina um cara com 15 anos e uma milha no bolso. Pô, maluco. Mano, cara, o Neymar subiu milionário, velho, pra base. E ele tá vivo até hoje. Tá Tá? jogando. A gente tá querendo que ele. Aí o Ele outro, joga. não, porque não sei o quê. Exato. Aí o outro vem, não, mas é porque não sei. Pô, irmão, faça-me o favor, velho. E assim, cara, é a verdade, é um papo reto aqui, então sabe, cara. Tanto é que tem até aqueles memes lá. O Neymar é desfocado. Eu, se fosse reserva, não vou citar nome de time. Eu, se fosse reserva do time da Série D. Entendeu? É tipo isso, cara. Então, assim, sabe, meu, vamos parar de ser um paladino de moralidade, cara. Vamos trocar uma ideia real. Falar real, ser orgânico, né? Então, assim, fica aí até coisa, cara. Até já troquei uma ideia com o pessoal onde eu trabalho, né, sobre isso. Um abraço pro Vagnão, inclusive, Vagnão Tricolor lá. Gente boa pra caramba. Abraço pra rapaziada lá. Cara, eu já troquei ideia, falei, rapaziada, ó, eu sou assim hoje, tal, 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 mas eu acho que mas eu no lugar do Neymar, que os caras não entendem por que eu defendo o Neymar. Aí eu falo, pô, mano, eu no lugar do Neymar, talvez eu faria pior, eu não sei o quê. Os caras riem, falam, mano, uma coisa é a criação que eu tenho, que eu tive, outra coisa. Enfim, cara, então fica aí essa reflexão aí, Leandro. Mas, enfim. Bom, fechamos então isso aí, então? Fechou. Vamos pro Só último mais uma coisa ponto. também, a rapaziada pediu um abraço. Quero mandar um abraço lá pra rapaziada do trampo, viu? O Anderson, o Denils, o Betão, o pastor lá, viu? O Betão, homem de Deus, viu, rapaziada? Vocês causam lá com ele, viu, mano? Homem de Deus aí. Mas enfim, brincadeiras à parte aí. Piadas internas aí, um abraço pro pessoal lá, o Alisson também, enfim, e todo mundo lá. Ô, Lenão, a Bora. gente tá falando aí da seleção brasileira, cara. Eu vou te falar, cara. A Itália ontem ganhou o primeiro jogo da repescagem. Eu estou torcendo para a Itália ir para a Copa, porque eu também não sou hipócrita. Com exceção feita a Argentina, que eu sempre vou torcer contra, as outras seleções grandes, cara, eu quero que todas vão para a Copa, cara. Nunca torci para a Itália ficar de fora nas outras duas, nunca torci para a Holanda ter ficado de fora naquela de 2018. Eu quero que vá todas para a Copa, porque a Copa é a Copa, irmão, tem que ter todo mundo. Então, assim, cara, a Itália venceu. E assim, cara, eu vou até dizer uma coisa.
O Brasil, a gente se dá muito bem, porque aqui é um ponto corrido, então, por pior que você seja, você ainda vai, ainda mais que agora aumentou as vagas. O Brasil, se jogar, já pensou se a gente jogasse uma repescagem dessa na Europa, tivesse um formato desse, bicho? Eu acho que a gente poderia até entrar no lugar da Itália. E dito isso, ontem a Itália venceu a Irlanda do Norte, vai enfrentar a Bósnia lá na Bósnia. Vai ser um caldeirão, acho que é leste europeu, a coisa vai ser. Cara, o que esperar dessa Itália aí, cara? Será que vai pra Copa dessa vez? E vai pegar um grupo chato, viu? Se não me engano lá. Porque a Itália tá jogando aí, vai ser um grupo complicado, ô Leno. A Bósnia, que é uma das subdivisões da extinta Iugoslávia. Uma aulinha de história aí para quem não sabe. A Bósnia, que teve o desastre em 1991, Chernobyl. É na Bósnia. A Bósnia que tem um parceiro meu que joga na segunda divisão da Bósnia, no Douglas. Então eu vou mandar um abraço para ele lá. Parceiro, abraço baiano. Douglas. Tá com Deus, irmão. Boa. Bom jogador, bom jogador. Cara, foi aonde que eu vi? Ou foi a gente que falou dos limites dos estrangeiros? Foi a gente que falou, não foi? Quem estava falando dos limites dos estrangeiros no Campeonato Brasileiro? Foi um tempo atrás. Foi uma live um tempo atrás. Foi. Eu tava puxando a memória aqui. Cara, a Itália, depois que... Eu acho que, na verdade, a Europa num todo, depois que veio a União Europeia, né? Com aquela história de você não é mais estrangeiro, depois que você pega a cidadania italiana, você deixa de ser estrangeiro, aquela coisa toda. A Itália simplesmente perdeu espaço. O jogador italiano, ele perdeu espaço. Eu acho que a Inter, campeã da Champions em 2011, não tinha nenhum titular naquele time principal. Nenhum titular. Então, tipo assim, isso influencia muito. Por que influencia muito? Porque você começa a trazer jogador estrangeiro, você até começa a trazer pro time principal. Daqui a pouco, tu traz pra base. Daqui a pouco, tá no sub-15. Daqui a pouco, tá no 12. Daqui a pouco, chega alguém no teu país e você pega o cara, aí o cara cresce ali, naturaliza italiano e vai jogar. E o italiano? Ficou aonde? O italiano ficou perdido. Às vezes, o italiano bom de bola vai jogar na Série B italiana, vai jogar na Série C, aí tem que ir para a Irlanda, tem que ir... Porque não vai para a Inglaterra, não vai para a Espanha. Não me recordo de ter italiano na Inglaterra. Não me recordo de ter italiano na Espanha. Deve ter, mas estou falando de destaque. Os caras começam a ficar pelo meio do caminho. E a Itália pagou um preço gigante, irmão. Porque não é no momento que começa a você ter o estrangeiro. É a geração de 10, 20 anos para frente. É lá que vai estourar. Igual hoje a nossa seleção tá pífia, porque na minha época, eu falo muito isso. Você hoje na seleção, você não tem uma passagem de bastão de uma galera 88, 89 e 90. Esses caras que hoje eram para estar na seleção com 36, com 37, com 35 anos, não tem. Deve ter. Mas eu acho que o Douglas Santos tem 33, eu acho. O Danilo tem 36, 37. Só que uns caras que é contestado. Uns caras que não foram unânime nem na geração deles. Muita gente ficou pelo meio do caminho? Muita gente ficou pelo meio do caminho. Então isso, a tendência com a chegada dos estrangeiros é piorar. Para a gente, já está piorando. Para a Itália, já piorou. Dentre a convocação italiana, eu acho que a gente destaca o Donnarumma, o Barella, e tem mais um jogador que eu esqueci o nome dele, vou pegar aqui. Eu acho que é Sousa.
Como é que é o nome? Tem o Tonali, que é volante. Tonali é bom de bola também. Mas é um outro. Pra falar? É Sousa, eu acho. Qual a posição dele? Ele é meia. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É. Então, você também tem pela ala esquerda o Di Marco, tem jogado muito na Inter. Um é o Barella. Um é o Barella. Eu vou ver o nome dele aqui, e falo. E já falo já. Também. Cara. Então, vou falar. Não, aí pra finalizar. Itália de fora de 2 Copas. Itália que não conseguiu se classificar, perdeu o último jogo para a Noruega. A Noruega com uma boa seleção, né? Um bom conjunto. Isso é outro ponto que a seleção brasileira não tem. Conjunto, coletivo. Porque tem seleção, a seleção da Bélgica, a seleção da Croácia, a própria seleção da Holanda. Tem conjunto. A gente não tem nem bons jogadores e nem conjunto. Dito isso, Itália 2-0 na Irlanda, um jogo não muito agradável, mas a Itália fez o que tinha que fazer, venceu a partida sem muita dificuldade também, até porque a seleção irlandesa do norte, porque senão os irlandeses, daqui a pouco eles vêm brigando. A Irlanda do norte. Também não ofereceu muito perigo. A maioria dos caras jogam em segunda divisão da Inglaterra. Os que jogam na primeira não são aproveitados, não participam dos seus grandes times. Então, uma seleção que não ofereceu muito trabalho à seleção italiana. Vamos ver contra a Bósnia, que é um jogo um pouquinho mais pegado. Vou pegar o nome do cara aqui e já te falo. Então, Leno, quando você estava falando aí, eu tô aqui acessando o campeonato italiano e eu tô passando aqui pelos principais times, né? Os 6 grandes, eu vou colocar assim, Napoli, Milan, Roma. Você olha aqui, por exemplo, o setor de ataque, igual eu falei, a nossa seleção tá aí para provar que o clube que o cara joga não tem nada a ver, se o cara é bom ou não. Mas, sim, cara, você vai olhando aqui, ó, você pega os principais times da Itália, o centroavante, por exemplo, não tá jogando nos principais times da Itália. O Moise Kean, que jogou, tá na Fiorentina, que tá brigando para não cair, por exemplo. Como eu falei, não quer dizer, não é parâmetro, mas você vai olhando que o que anda passando pela Itália, cara, você vê uma queda técnica. Só que ao mesmo tempo, cara, é uma coisa de louco que eles conseguiram ganhar a Eurocopa. Então você vê como o futebol de seleção é uma coisa de doido, assim. Eles bateram na Inglaterra, na casa da Inglaterra. Eles, por exemplo, tiraram a Espanha. Então, assim, cara, aí você vê, aí daqui a pouco é capaz deles passar, vindo da repescagem e chegar longe na Copa do Mundo. E a gente vai vir com que cara aqui? Com que cara falar da Itália, o Leno? Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa assim, o futebol de seleção, acho que já tá mais do que provado que ele é um outro esporte, assim, é um outro esporte. Tem coisa de maluco. Então, tem jogador que joga no clube que não rende em seleção nenhuma, aí o outro que nunca joga no clube, que vai para lá, vai para cá, rende na seleção, aí você vê a Itália cheio de problemas, ganha uma Eurocopa, ninguém entendeu como, a França caiu para a Suíça naquela edição que eu me lembro, uma par de zebra, aí você pega a Copa do Mundo lá, a Argentina estreia perdendo e do nada. Então assim, cara, é um tiro curto que tudo pode acontecer. Só que também, eu não estou falando isso, ó, passando pano pro Brasil, porque a gente já criticou aqui, já falou um monte. E óbvio que tem que cobrar a organização e tudo. Mas também é aquele negócio, cara, e depois chega na Copa e ninguém entende nada do que acontece. Assim como você pega a Copa do Mundo de clubes que teve ano passado, quem aqui imaginou o Fluminense chegando numa semifinal? Quem aqui imaginou o Chelsea sendo campeão? Alguém aqui imaginou o Chelsea chegando na final? Nem perdeu o Flamengo. Assim, exato. Outra coisa também, o Flamengo passou em primeiro e o Bayern passou em segundo. Então, assim, você vê como que é, só que não é por se baseando por resultado, se baseando se foi bem, se foi mal, que você vai passar pano. Não, cara. Uma coisa não pode mascarar a outra. Tem que ter esse equilíbrio. E até na Itália que você falou, cara, nas bases, por exemplo, do Brasil já tem jogador estrangeiro, e eu acho que assim, cara, a crítica sobre isso, para mim, eu faço aos dirigentes dos clubes. Você quer trazer um estrangeiro, você tem que trazer um cara que vai chegar e vai jogar.
É o Arias, é o Arrascaeta, o próprio Pulgar. Quando você vai trazer estrangeiro, o cara chegar e não jogar, irmão, e tirar o espaço do menino, aí você tá de brincadeira. Você pega, por exemplo, o nosso queridíssimo e glorioso São Paulo. Você pega o nosso queridíssimo Tapia. Trazer um atacante daquele nível, cara. Vocês venderam o William Gomes a preço de banana. Olha o que o William Gomes está fazendo no Porto. Aí vocês vendem o cara por preço de banana para trazer o Tapia. Você pega o próprio Palmeiras no passado. Eu teria feito essa contratação, tá? Eu não vou também massacrar, falar que errou tudo, mas o Facundo Torres, cara, mas é o cara que chegou, mas assim, você vê que o cara é da seleção do Uruguai, você até, opa, aí tem coisa, só que você vê o nível da seleção do Uruguai, você fala, pô, me enganei. Pô, Entendeu? Você consegue fazer um Facundo Torres na base, por exemplo, você consegue. consegue. Exato. Aliás, voltando ainda pro próprio São Paulo, é um cara que eu não acho ruim. Eu acho que, para os problemas que o São Paulo tem, eu comprei da contratação. Mas ainda assim, cara, você não consegue fazer um Enzo Dias na base? Não consegue fazer um Enzo Dias na base? Eu entendo a contratação, acho que o São Paulo não acho que errou, mas, pô, meu, você consegue fazer o Enzo Dias na base? O Palmeiras não acabou de fazer um lateral esquerdo, o Arthur? Então, cara, pô, você não consegue fazer um camarada assim? Mas eu falo até mais principalmente de meio e ataque, cara. Você olha uns atacantes que passam, uns meia que passam, e fala, pô, não tem um cara na base assim, não? Não tem? Desculpa, cara. Até o próprio Santos. Eu tenho que falar do Santos aqui, não tem como, né, irmão? Eu tenho que falar do Santos. O Robinho Júnior é pior que o Barreal? O Robinho Júnior é pior que o Barreal? É melhor que o Barreal. Então, é melhor que o Barreal. Aí você traz o Barreal pra quê? Você vai tapar o espaço do Robinho? Porque tem nome. Quer dizer, tem nome não, né? Que a pergunta é quem é Barreal? Exato. Você tá entendendo? Quem é? Então, É muito complicado, cara. Muito complicado. então assim, cara, essa é a crítica que eu faço. Pô, você quer ter um nada contra estrangeiro nenhum, pô, tal, mas assim, você quer trazer um cara de fora? Traz um cara que é bom, mano. A gente não é a Europa, que tem aquele 350 mil países e que é com essa lei Bosman, os caras que tem dinheiro vai trazer o melhor de cada. E é também até uma coisa que irrita, cara. Pô, hoje a gente é a NBA da América. Se o melhor de cada seleção aqui, se não tiver na Europa, tá no Brasil. Vocês conseguem trazer cara que você fala, caras que são limitados, velho? Vocês conseguem ainda, mano? O negócio que é bizarro, cara. É bizarro. Entendeu? Então, assim, é isso que eu não entendo, ô Leno. Se você quiser até complementar, porque é um tema legal, sabe, cara? Por exemplo, sabe, cara? É uma coisa assim. Pô, passa até pra você falar até disso, cara. Então, assim, cara, a gente consegue trazer, sei lá, um cara bom do River, um cara bom do Boca, do Lanús, de não sei quem. O cara consegue errar, mano, e trazer, não consegue pincelar um pouco, sabe, velho? E rir é um negócio assim que é difícil, Leno. É difícil, cara, essas coisas. É complicado. Então, assim, é Tonali o nome do outro. É Tonali Barella. Tonali mesmo, né? Sandro Tonali. Bom Sim, jogador. Sim. Com Donnarumma. Pode falar. Não, com Donnarumma são os 3 melhores da seleção italiana. O resto, foi o que tu falou. O Moisés Kim joga onde? Nem sei onde ele joga mais. Fiorentina. Tá na Fiorentina. Joga na Fiorentina. É verdade, tá na Fiorentina. A Fiorentina que tem um bom time, né? Tem o De Gea, tem os caras. Tá aí, cara, pra você ver como é que é as coisas. Acho que vai salvar, viu? Palpite, acho que vai salvar. Foi o que eu falei, pô. Quando começa a trazer muito estrangeiro, o da casa, ele perde força. Entendeu? Da casa. Eu lembro, eu tava vendo um vídeo do Rafa Presida, que ele tava falando do Zico. O Zico não funcionou na Itália. Cara, na Itália antigamente só podia ter 2 estrangeiros, irmão. Exato. 2 estrangeiros. E ele teve a infelicidade de se machucar. E outra coisa. A Udinese não ia ficar com uma vaga para estrangeiro ou com um cara machucado. Não. Tá achando que o futebol é igual o futebol de hoje? Pau quebrava, pô, pau cantava. Júnior jogava no Pescara, Júnior Maestro. Maradona no Napoli. Os 2 estrangeiros do Napoli, acho que eram Maradona e Alemão. O Careca também. Era o Careca. Tinha um Careca também. Eu acho que era 3 por... Era 3?
Era 3? Ou então era 2, depois empurrou para 3. Depois foi para 3, assim. era uma parada assim. Isso. Aí o cara depois foi pro Japão e o resto é história. Então, tipo assim. E outra coisa, ô Leno, reforçando o que você falou, se fosse o tempo de hoje, Zico, Júnior, não tinham nem jogado profissionalmente pelo Flamengo. Não tinham nem jogado profissionalmente. Não tinha. Tinha ido embora na base. Tá maluco, pô. E não ia para o Udinese de hoje, ia pro City, pro Real Madrid, pro Liverpool. Ia para esses caras. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o problema não foi nem a Lei Bosman, que a Lei Bosman, ela deu liberdade ao jogador. O que quebrou foi a União Europeia e a quebra dos estrangeiros. A Inglaterra, na minha opinião, ainda se permanece como o melhor campeonato, porque para você jogar na Premier League, você tem que ter um número X de jogos pela sua seleção, ou você vem das divisões inferiores. Mas é aquilo ali. Ninguém das divisões inferiores vai vir buscar brasileiro. Não tem dinheiro. Dinheiro tem, mas não é vantajoso. É muito caro pro padrão dos caras. Entendeu? Então, tipo assim, vamos ver o que vai ser arrumado. E eu acredito também que a Itália ela chegue na Copa do Mundo. Vai ser muito azar, irmão, se perder para Bósnia e Herzegovina. Uhum. Que o centroavante é o Dzeko, 40 anos jogando na segunda divisão da Alemanha. Bom jogador, tá? Bom jogador. Jogou muito. Não, bom jogador. É só elogios para ele. Jogou isso aí. Se ele parar hoje, filho, carreira da hora, jogou muito. Bom, jogou bem, tranquilo. Jogou uma Copa do Mundo também pela Bósnia. Tudo certo, velho. Tudo certo, jogou. Então, enfim. E eu, Leno, até para fechar, até nisso aí que você falou, cara, até desse desequilíbrio. E aí você vê, né, cara, que também naquele tempo, tipo, dólar, euro, era 1 para 1. Então, às vezes o cara recusava para fora para ficar aqui, tipo. Então, assim, hoje não é mais isso também. Não tem isso. O cara vai ganhar 6, 5 vezes mais, pô. Como é que... Imagina um moleque ouvindo isso aí. Então, assim, cara, é tudo essa questão aí. A gente vai vendo aí, cara. E eu fico até curioso para ver como vai ser até as próximas seleções, né, cara, ao longo desses anos aí, cara. Brasil, Argentina... Equador, que também vai direto, equatoriano aparece jogando por lá, você nunca nem viu o cara jogar nem Libertadores aqui, você fala, mano, como assim? Aí o cara brota lá. A gente até no próprio Brasil tem cara mesmo que falou hoje na firma lá, quem é Igor Thiago, mano? Isso é uma coisa ruim, viu, mano? Isso é uma coisa ruim. Isso pra mim é um ponto ruim aí, cara, porque aí as pessoas já não acompanham o futebol brasileiro direito, acompanham às vezes só o time dela e olha lá. Aí você vê lá. Então, aí você vê lá, aí o cara não conhece o Ibanez, só conhece o Ibanez mesmo, quem acompanha futebol e quem torce pro Fluminense. Só vai lembrar. Nem o Flamengo. Você acha que o Flamengo, por exemplo, o flamenguista que só vai lembrar que o Ibanez jogou contra o Flamengo lá? Não vai. Então, assim, é uma questão. Se falar que foi pra Roma primeiro, pior ainda. Não sabe. E aí você lembrou bem. Não sabe. Não sabe mesmo, cara. Então, assim. É uma coisa assim, e só vai saber quem é se depois ele voltar pro Brasil, pro próprio Fluminense ou para outro time e jogar aqui. Aí vai saber quem é. Ih, lembrei, é ele mete assim então, ainda. Igual, por exemplo, o Matheus Pereira, ninguém acho que sabia onde ele jogou, que ele jogou Premier League, que ele jogou bem a Premier League. Ele veio pro Cruzeiro, começou a jogar e todo mundo, nossa, que cara bom que o Matheus Pereira é, então. Sabe? Ninguém sabe. É o futebol atual, cara. Isso é uma coisa que eu já falei. A gente já falou isso aqui, tá? Preocupa isso aí, preocupa. Enfim, ô Leno, vamos aí então passar pro nosso futebol aí pra gente fechar? Bora. Mas, rapaziada, é o melhor podcast do Brasil e do mundo. Deixe seu like, seus comentários, siga nós aí. E assim, ô Leno, falamos de seleções do Brasil, da Itália, né? Trocamos uma ideia sobre a Copa do Mundo, debate da hora e tal. Agora falar um pouquinho de futebol brasileiro, né? A gente falou, talvez, da principal notícia que tivemos aqui em São Paulo essa semana. Então agora tem que passar pro Rio, né, cara? Porque, primeiramente, o Vascão pode ser comprado aí, né, cara, pela Crefisa, tá trocando uma ideia, o enteado da Leila que tá no jogo.
O que esperar aí desse Vasco aí, cara, se essa compra for, e pode ser uma luz no fim do túnel, né, cara? Porque, querendo ou não, uma vantagem da SAF é que você pode, se uma não der certo, você consegue ainda empurrar para outra, tudo. O Vasco vai tentar dar esse tiro aí, cara, se fechar, tomara que dê certo, cara, porque já foi provado, seja com SAF ou seja sem SAF. Um tequinho de organização você consegue resultados inesperados. Palmeiras Sim. foi assim em 2015 na entrada da Crefisa, Botafogo foi assim quando entrou o Textor, Cruzeiro foi, até o próprio Cruzeiro dá para colocar assim, quando chegou o Ronaldo, campeão da Série B, coisa que não conseguia há 3 anos, não só subiu como foi campeão, pô, e com sobra assim, ó, sobrou. E você já Quase viu como tá o caiu. Cruzeiro. Então. Aí você vê como tá o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro hoje. O que esperar, Leandro, desse Vasco aí? Só respondendo nosso parceiro Marcelo aí, ó. Marcelão, de boa, falou, cheguei Marcelão atrasado chegou? tudo. A gente Opa! começou aí um tempo atrás já, mano. Qualquer coisa, só puxar do início aí, tá tranquilo. Um abraço pra Bora, você, Marcelão. Marcelão atleticano aí. Fica com Deus, meu irmão. E siga a página dele, viu? Camisa 30 Oficial, segue ele lá. Conteúdos maneiríssimos do Marcelo. O Marcelo é fenômeno, viu? Abraço aí, Leno. Ô, Marcelo, abraço aí pra você. Fala aí, Leno, sobre o Vascão aí. Marcelão é parceiro, Marcelo. Cara, tá no impasse porque, como o rapaz lá é enteado da tia Leiloca, não pode ter. Acho que vira monopólio. Eles têm um termo que Conflito se de usa, interesse também. conflito de interesse, que no final a gente sabe que é, né? No final a gente sabe que é. No final, a tia Leiloca não emprestou 80 milhões pro Pedrinho à toa, né? Pô, vamos lá. Ninguém queria emprestar dinheiro pro Vasco. Leiloca abriu o bolso pro Pedrinho. Pô, vamos lá. Mas falando sério agora, tem que apresentar uns documentos muito certos, porque qualquer deslize de documentação pode ser caracterizado monopólio, pode ser caracterizado conflito de interesse, e isso para a instituição fica muito ruim, e para quem está tentando adquirir a instituição também fica ruim. Se eu não me engano, eu vou puxar na memória aqui, teve um Milan e Real Madrid. Eu acho que o jogo foi na Itália. Na época, as duas equipes eram patrocinadas pela Bwin, que era o patrocinador master das duas equipes. Não vou lembrar o ano, mas acho que o jogo foi na Itália, porque quem jogou com patrocínio foi o Milan. Que, tipo assim, tá em casa e a camisa do Real Madrid teve que tirar a Bwin, porque a UEFA já não permitia isso. 2 clubes com o mesmo patrocínio. Então, tem que ver como que vai se desenhar. Teve uma reunião nessa semana. Acredito que vai ter uma reunião na próxima semana. Um aporte de 2 bilhões, na verdade, né? Vai pagar algumas partes das dívidas, outras vai ser sendo gerado receita. Eu acredito que o Pedrinho fica como CEO dessa SAF. O que o Pedrinho não joga para perder também, né? No caso dele não tá errado. Maluco é quem falar que o Pedrinho tá errado. O que esse cara fez pela instituição Vasco da Gama, irmão, é para aplaudir de pé. O cara botou os bens dele como hipoteca, o cara reduziu a dívida, o cara negociou com credores, chegou em semifinal de campeonato nacional, que foi a Copa do Brasil, chegou na final, poderia ter vencido. A gente sabe que se vence, a história era outra. Então, nada mais justo do que ele fazer a venda dessa SAF. Desta vez, 90%, não aquela bagunça que foi com a 777, 70%, dando ainda supremacia aos antigos gestores, né? Ao Conselho Deliberativo mandando dentro da parada, o que eu também achei um erro, mas, enfim, falaram que ia ser melhor do que o Flamengo e não foi. Concordo que é uma baixa para o Vasco ainda, mas é um longo prazo.
o que o Vasco está sendo vendido, o Flamengo gerou de receita no ano, mas foi o que eu falo para os caras. Vocês não podem ver isso como demérito. É só você pegar o Flamengo na primeira década, de 2000 a 2010. O Flamengo era pífio. O Flamengo brigava para não cair. Ninguém queria vir jogar no Flamengo. Salário atrasado. O Flamengo devia o Valência na compra do Romário em 94. Isso eu estou falando de 2012, tá? O Flamengo devia a compra do Gamarra ao Atlético de Madrid de 2000. O Flamengo devia Romário. O Flamengo devia Edmundo. O Flamengo devia o Sávio, mano. O Flamengo devia o Pet. O Pet veio jogar no Flamengo em 2009 num acordo de cavalheiros para tentar quitar a dívida. Então, hoje você vê o Flamengo, hoje você vê a torcida de teatro que está se instalada no Flamengo, porque o torcedor de verdade ele está fora do estádio. Então, isso eu deixo até um alerta para o meu amigo vascaíno. Você vai falar, olha, vai dar moral, vou dar moral para os caras. Tenho vários amigos vascaínos, tenho vários amigos dentro da diretoria vascaína, tenho vários amigos dentro das organizadas vascaínas. Não deixem virar torcida de teatro. Vocês, juntamente com a torcida corintiana, são os caras que de fato amam o clube. Vocês gritam o tempo todo, vocês brigam o tempo todo, vocês de fato querem o melhor para o clube. Não deixem, depois que o Vasco melhorar, porque eu acredito que agora vai, depois que o Vasco melhorar, não deixem virar uma torcida de teatro. E São Januário não vai suportar depois que começar a colher os louros. Vai ter que vir para o Maracanã. Mesmo com a reforma, tudo bem que vai ter a reforma agora e tal, o PD ainda está nesse impasse. Se conseguir reformar, de repente, a capacidade aumenta. Mas vai ser difícil no primeiro momento, mas se mantiver essa pegada, deixar o Pedrinho como CEO e gestor dessa SAF, eu acredito que o patamar do Vasco na próxima década seja igualado ou muito próximo ao do Flamengo e Palmeiras, que começaram lá atrás. Flamengo e Palmeiras acordaram lá atrás. Flamengo em 13 e o Palmeiras em 14 no ano seguinte. Então hoje colhe os frutos. Primeiro você tem que semear. Você semeia. Depois você colhe os frutos. E vou falar. Os frutos são bons, os frutos são doces. Vai ganhar tudo? Obviamente que não. Mas esse sufoco de brigar para não cair, de salário atrasado, de jogador sem vontade, tá o maior exemplo aí, ó. Flamengo e Palmeiras, tá aí o maior exemplo. Ó, só tenho de aplaudir o que você falou. Eu não tenho nada para falar não, galera. Sério, sobre isso aí, você já resumiu tudo, cara. Você, por exemplo, o que você citou do Flamengo, você falando do Flamengo também falou do Palmeiras, cara. Cara, é só pegar o que é do Palmeiras também, velho. Eu sei que Palmeiras 2018 quitou o Zinho. Tava devendo pro Zinho. Palmeiras só em 2018 foi quitar. O Palmeiras tava devendo pro Zinho. Tava devendo também, acho que pra Edmundo, se eu não me engano, também. Então, assim, cara, era um problema de 2000, dos anos 90. Resolveu lá em 2018, 2017. E sobre o que você falou, cara, do Pedrinho, cara, só também atirar o chapéu. Porque o Pedrinho, cada um na sua proporção, cada um com o seu jeito, cada um com sua maneira, o Pedrinho está fazendo o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras e com o que o próprio Bandeira de Melo fez no Flamengo. Chegou e falou, eu vou arrumar essa bagunça, eu vou acabar com essa palhaçada que tá aqui dentro. Não vai ser fácil, a gente vai sofrer. O torcedor do Vasco sofreu, ainda sofre. Goleadas, por exemplo, Papoeira e Tocabejo, 6-1 pro Flamengo, etc, etc, etc. Perdeu pro Melgar. Sim, isso aí já não foi ele, tá? Mas teve uma SAF que não deu certo, que todo mundo achou, pô, agora vai respirar. Não respirou, não foi. E o Pedrinho falou, vou arrumar. Ele fez até algo muito difícil, desovou a 777, basta você ver o BO, bateram nele, agora o tempo mostrou quem tinha razão, ninguém nem veio pedir desculpa, porque é sempre assim.
Né, Leno? Fala aí, pode falar. Pô, irmão, bateram nele, não. Irmão, tiraram ele pra nada. Se fosse qualquer outro, tinha abandonado o barco, irmão. Quando o Eduardo Sembrano fala que o Pedrinho ama muito o Vasco, e ele, como vascaíno, pode falar melhor do que eu, irmão, a covardia que os conselheiros fizeram com o Pedrinho foi abissal, mano. Foi absurdo. Entendeu? O cara foi tirado pra nada. Histeria de Valdir Bigode. Entendeu? Vídeo de Valdir Bigode falando besteira. Com todo respeito ao Valdir Bigode. Depois vem no podcast aí tentar se explicar. Meu irmão, não adianta tentar se explicar. Você assinou um termo aceitando as condições que o Vasco impôs naquele momento. E é o que o Clear fala. Por que na gestão antiga você não brigava? Porque tinha regalia. E é o que eu falo sempre. Se melhorar, piora para muita gente. E foi o que aconteceu que o Pedrinho fez. Cortou, mesma coisa que o Bandeira fez. Cortou cartão corporativo. Cortou gasolina para filho de não sei de quem. Aí começou a sobrar dinheiro. Aí tu consegue já pagar a conta de luz. Tu já consegue pagar a conta de água. Tu já consegue virar pro jogador, igual o Bandeira fez. Eu acho que o primeiro jogador que o Bandeira trouxe, acho que foi o Guerreiro. O Guerreiro 2015, tinha saído. Eu acho, 2015. Foi uma parada assim, acho que foi o Guerreiro. Que ele tinha saído do Corinthians, cheio de não sei pra onde. Aí, vou dar um valor ilusório aqui, tipo assim, ele ganhava, sei lá, 500 mil, Bandeira virou para ele e falou, só posso pagar 250, mas vou pagar em dia. E eu tô com essa proposta aqui, pá. Aí veio o Guerreiro, aí quando veio o Diego, Everton Ribeiro. Não, Everton Ribeiro já veio na nova safra já. Tô falando dos caras que vieram no início do projeto. Entendeu? Pô, o Diego tava vindo do Atlético de Madrid, se eu não me engano. Fenerbahçe. Mas jogando bem, alto nível. Não, jogando bem, pô. Foi uma parada assim, tava vindo lá de cima lá. Eu acho que não renovou o contrato, o Flamengo ofereceu a proposta, tanto que ele encerrou no Flamengo. Entendeu? Então, tipo assim, é doído? Demora. Olha quanto tempo tem. 2013, 19. Foi o primeiro fruto que o Flamengo colheu. Tudo bem que ali em 2013 teve uma Copinha do Brasil, né? Uns estaduais, aquela coisinha. Mas a ascensão nacional e internacional de 19 para cá. A torcida gosta de brincar, né? A pilha ela é válida, mas a gente jogou bem contra a Bayern, a gente jogou bem contra o PSG, a gente ganhou do Chelsea. Ano passado ganhamos 6 títulos. Então, tipo assim, todo começo é difícil. Só que se acreditar no projeto com a pessoa certa, e o Pedrinho é esse cara, já mostrou ser esse cara, se sem dinheiro tá fazendo o que faz, meu irmão, imagina com dinheiro. Torcedor vascaíno, vocês estão certíssimos em apoiar o Pedrinho. Detalhe, Helena, isso aí que você falou, começo é duro, você vai tomar uma par de porrada. O Paulo Nobre, em 2014, ele optou por não contratar jogador no meio do ano para investir na base, emprestou dinheiro do próprio Bolsa Palmeiras quase que de graça, juros baixíssimos. Meu irmão, 2014, que a gente passou de perrengue, e o que o Paulo Nobre tomou de porrada, porque além disso tudo que ele contratou foram jogadores que é igual o próprio Clear falou do Vasco. O Pedrinho errou em contratação, errou. Só que a diferença é que assim, você é o pobre que tem dinheiro para comprar só uma calça. O outro não é o rico que pode gastar em 2, 3 calças, que se uma der ruim, beleza, tem a outra. Tá acontecendo com o 2014, mano. Paulo Nobre, eu também, com meus 11 para 12 anos, tomou porrada. Só que depois, olha as colheitas. O Paulo Nobre hoje, irmãos, ele não consegue andar. Se ele for nas para que ele não anda. Ele não anda. Bandeira no Flamengo, então, pô, nem se fala. Vai ser assim com o Pedro no Vasco. É só manter esse pezinho no chão. Coloca, se for, no caso, a questão da SAF, seja a Crefisa que for,
uma SAF decente. Se não, vai administrando do jeito que você tá fazendo, cara. Não vai torrar o dinheiro do clube. Deixa os caras encher o saco, mano. O tempo tá mostrando quem tinha razão. O tempo tá mostrando aí, ó. E a tendência agora é começar a colher mais. E o pouquinho que o Vasco começou a fazer, chegou longe de Copa. Chegou longe. O Vasco chegava longe de alguma coisa? O Vasco tá achando que não tem nada. Nem então, chegava, pô. Exato. E até o Marcelo perguntando, Leno, essa treta aí de Pedrinho e Edmundo foi resolvido? Ou como é que tá esse negócio aí? Cara, o Pedrinho nunca falou nada sobre. A única coisa que o Edmundo fala é que o Edmundo ele apoiou o Pedrinho na presidência. Só que parece que tinha um acordo ali de cavalheiros ali e tal. O Edmundo diz que o Pedrinho não cumpriu com o acordo. Então, tipo assim, sem um outro lado da história, fica ruim de você comentar qualquer coisa. A gente tem que saber o outro lado da história. Não sei se tem a ver o lance da briga do Edmundo com o Felipe, porque o Pedrinho é muito amigo do Felipe. Então, os dois andam lado a lado desde a base. Então, se o Pedrinho teve que escolher entre um e outro, normalmente você vai escolher teu parceiro e o Pedrinho escolheu o Felipe. Alguns dizem que já teve briga entre... Teve a discussão entre o Edmundo e o Felipe, e o Pedrinho só tomou a atitude dele. Então, tipo assim, a gente não sabe o que de fato, até aonde é verdade do Edmundo e até aonde saber o que de fato aconteceu. O que o Edmundo chegou a falar um tempo também foi que ia tomar a presidência do Pedrinho, que ia virar presidente, mas enfim, sabe que não. Nem um torcedor vascaíno acredita. Acho que nem o Edmundo acredita no que ele mesmo fala. Entendeu? Então, deve ter acontecido o seguinte, é igual política de 4 em 4 anos. Né? O cara chega na comunidade, promete mundos e fundos, chega na hora, ganhou, vai embora. Então, entendeu? O que eu falei, até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, eu não sei, até porque só o Edmundo que fala. Então, o Edmundo, ele falou isso. Pedrinho nunca falou nada, Pedrinho quieto, tava quieto, ficou, entendeu? Então, sobre esse caso, tanto que o Edmundo também parou de falar também. O Edmundo calou, o cara deve ter virado pra ele e falou, Edmundo, fica quietinho aí, parceiro, porra. Tá sem ambiente, não tá sabendo o que falar, fica quietinho. Entendeu? Então vamos dar besteira. O que é normal do Edmundo. Nada contra o Edmundo, gostava muito do Edmundo. O Edmundo que, por sinal, quando jogava pelo Figueirense, quebrou um esquema da época da máfia do apito. Acho que era o Edilson. Foi Figueirense Santos, eu acho. Não foi Figueirense Vasco, uma coisa assim, eu não lembro o jogo. Não, acho que foi Figueirense Santos, que ele meteu 4. Foi, mano, acho que foi Figueirense e Juventude, foi uma coisa assim. Foi Juventude? Assim, uma parada assim, ele meteu 4. Então, mas pra você ver, cara, que quando o árbitro quer manipular, ele nem sempre vai conseguir, pra você ver. Não tem como. E se o cara manipular, ele não vai dar um pênalti que não foi, ele não vai fazer um vacilo enorme, não. Aquele jogo mesmo não tinha o que fazer. Não tinha, tipo assim, você não tinha como manipular. Eu acho que o próprio Edilson falou na entrevista, ele falou assim, cara, o cara tava insuportável, não tinha o que fazer. Uhum. O cara meteu 4 gols, pô. Como que eu vou... Não tem como. Exatamente. E assim, Leno, pra mim do Edmundo do Pedrinho, mano, vamos tomar um refrigerante e resolve isso aí, velho. Para os dois aí de brigar. Ainda mais, o Vasco não precisa disso não, cara. O Vasco tem que ficar de boa, mano. Estabilidade, tranquilão. Resolve os seus BO aí. No futebol brasileiro, irmão, aqui é tão bagunçado. Um tequinho que você faz, você já vai subir de patamar, velho. Então, o Vasco aí que consiga se reerguer, esse é o Vasco que todo mundo conhece. O Vasco não é pra ser motivo de chacota, cara. Eu, infelizmente, cresci ouvindo só lorota do Vasco, que não ganha, que só cai. Espero que o Vasco volte a ser o Vasco que a gente conhece. No meu caso, eu nunca vi, né? Só viu a Copa do Brasil 2012 do Vasco, né? Então, só que tem um lapsus de lembrança, né? Lapsus. Enfim, não, pô. Vasco que se reerga. Leno, o Vasco de 2000 era bom. Só vai ter um palpite hoje, tá? Que domingo tem um jogo atrasado, que eu acabei de lembrar agora, que é Atlético Paranaense e Botafogo. E o assunto é o Botafogo, cara. 3 bilhões de dívida. Irmão,
John Textor, as pessoas que ficaram defendendo você, que não sei o quê, você não provou nada daquilo que você fez em 2023, você não foi punido, e agora, cada dia que passa, e agora que o futebol tá parado, o Botafogo só aparece cada vez mais o buraco que se enfiou o Botafogo. Tinha que ter sido vendido? Tinha. Mas é aquele negócio. Infelizmente, é aquela questão do desespero. Você vende pro primeiro que aparecer e conta com a sorte. O Botafogo teve uma boa sorte e depois a gente viu quem era quem, né? O Botafogo tinha que ser vendido. O Botafogo, se não é vendido naquele momento, o processo de falência estava já protocolado. Sim. E o pior pro Botafogo é que tudo o que o Botafogo tem é doação antiga de torcedor. Registrado em cartório, o Botafogo simplesmente não podia e não pode vender nada. Sede General Severiano, um terreno que eles têm em Botafogo, eu acho que o Caio Martins, o próprio Engenhão, pô, é uma concessão que a prefeitura praticamente tipo assim, ó, toma, tipo, contrato de 500 anos, só toma conta, mas tu não pode fazer nada. É tipo você viver de aluguel. Tu vai fazer uma melhoria ou outra e tal, vai informar para o inquilino, mas no geral, nenhum engenhão é do Botafogo. O problema de John Textor, mesmo problema que ele ia ocasionar no Lyon, a moeda do euro muito mais forte que a brasileira, ele estava tirando dinheiro de lá para injetar aqui, para equilibrar. Botafogo não gera receita. Botafogo não gera. A gente sabe muito bem disso. A bagunça que é aqui, o fair play financeiro não vai funcionar nunca. Os caras são empresários. Eles querem tirar o lucro deles primeiro. Hoje, na Inglaterra, você tem um fair play financeiro, ok. Uma moeda forte. Além do euro, tem a Libra, que é a moeda mais cara do mundo, para quem não sabe. Então, tipo assim, é uma diferença gigante de lá para cá. Textor foi destituído do Lyon. Botaram lá a sul-coreana lá, o Lyon ok. Aqui no Botafogo, estão tentando tirar ele. Ele já tentou dar um golpe de Estado, fundando uma nova Eagle para puxar o Botafogo Molenbeek. Se não melhorar, vai piorar muito. Muito. Repito, não deveria ter mandado o David embora, mandou. Não deveria ter mandado o Martim Anselmo embora, mandou. Ninguém quer vir para essa barca furada, não. Então, Marlon Freitas sai falando um monte de coisa. Rafael, que era o lateral, fala um monte de coisa. Quem está dentro dos seus limites, né, dentro da sua ética, porque você ainda trabalha para a empresa, fala um monte de coisa e entra na fase do meu falecido avô. Para um bom entendedor, qualquer meia palavra basta. Barbosa, Marçal, Alex Telles, todos caras educadíssimos, falando que o Botafogo precisa de ajuda. Só que, claro, que tudo dentro de um contexto para não gerar tumulto, porque o ambiente já está tumultuado. Mais de 120 funcionários foi mandado embora. Então, tipo assim, Transferban não pagou a segunda parcela para o Atalanta. Ele tentou jogar, eu acho que ele tentou jogar o Almada nas costas do Lyon, só que parece que não, a documentação veio para o Botafogo. Vendeu o Luiz Henrique por qualquer valor para tentar equilibrar, vendeu o Marlon Freitas para tentar equilibrar, vendeu o Savarino para tentar equilibrar. Só que, irmão, é muita conta, é muito dinheiro. E a hora a conta chega. E cuidado para a corda não arrebentar. Porque o cerol tá fininho, irmão.
Quem soltou pipa sabe o que eu tô falando. O cerol, pra passar no pescoço, tá fininho, velho. Se balançar, já era. Botafogo tem salvação. Mas se John Textor não abrir o olho e falar assim, ó, preciso de ajuda, vai ficar complicado pro meu amigo torcedor botafoguense. E a briga vai ter que ser pelos 45 pontos, cara, enquanto resolve isso aí. E quando começa muito jogador, principalmente Cobrão, começar a fazer esse tipo de coisa, a vir na imprensa desabafar, é porque a coisa já chegou num estado que não tem mais como resolver internamente. Trazendo até para os times aqui de São Paulo, você pega o Cássio no Corinthians, era toda hora um desabafo. Luiz Gustavo, recentemente, no São Paulo, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Você pega, cara, no próprio Santos, Neymar já falou, outros já falaram. O próprio Crespo no São Paulo falava. Quando chega nesse ponto, irmão, é porque a coisa tá brabíssima e precisa ser feito algo urgente, cara. E a gente ainda não sabe o que tá por vir. E assim, o Botafogo ganhou o último jogo. E, cara, não adianta. Ali, cara, eu já falei. Tem clubes que eu não vou ficar falando de troca de treinador, cara. O Botafogo é um. O David eu também achei que erraram em ter mandado o cara embora. Erraram feio. Jogadores gostava do cara, por exemplo, também. O cara era promissor. Aí com o Martin Anselmo o cara já chegou numa barca, ele ganhou o último jogo e aí vai embora. Como o Marcelo bem citou, parece que o Arthur tá vindo pro São Paulo e o Newton tava negociando com o Santos. Ele disse que melou. Eu não vi essa notícia, né? Então, assim, cara, não sei o que esperar. O próprio Arthur é um jogador que ele não muda o valor do dólar. É um jogador ok. Tanto é que você vê que ele não para em clube nenhum, cara. Cada ano ele vai para um time diferente. Ele não para em clube nenhum, o Arthur. O Newton é um cara ali médio que eu também vou te falar, cara. Se vier pro Santos também, não vai mudar o dólar. É mais um para chegar ali. Não vai mudar o dólar, cara. O Santos, assim, nada contra o Newton, pode. Se vier pro. Ele falou que melou, mas se vier, podia dar certo. Mas o Santos, eu vou te falar também, viu, meu? Olha, é difícil, Lena. É difícil, cara. É difícil. Botafogo já encaminhou o Arthur pro São Paulo já. Sim. Então, cara, é um cara que. Empréstimo até o fim do ano. O Arthur, cara, pode jogar muito no São Paulo? Pode, mas eu não acho que vai mudar o dólar, cara. Eu não acho que vai mudar o dólar. Mas também aquele negócio, São Paulo também não tá tendo pão de correr, né, cara? Não tá tendo pão de correr. Mas, bicho, cara, o São Paulo também é difícil, viu, cara? É difícil, cara. Os caras arrumaram uma sarna aí pra se coçar. E se o Roger cair, irmão, não tem ninguém no mercado pra você trazer, não, viu? Se cair, não tem treinador. Não tem o que você trazer aí, não, filho. Tanto é que tá gente falando, tanto é que a conversa aqui tá sendo rezar pro Dorival cair logo do Corinthians. Pô, meu irmão, olha o nível que chegou as coisas aqui, que chegou, ô Leandro. Então, assim, cara, E eu acabei de ver aqui, o Textor foi retirado da Eagle Bidico. Acabou de ser retirado numa liminar inglesa. Por má administração. Ele só controla o Botafogo agora. Isso é bom ou é ruim? É péssima, pô. Vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro da onde? Ou seja, o Botafogo... Olha, cara, se o Botafogo conseguir ficar na Série A esse ano, cara, porque quando começa a estourar essas bombas, o único que consegue se virar com essas bombas é o Corinthians. Os outros clubes... Não, qualquer outro já tinha caído já. O Botafogo... E outra... Além do Botafogo não gerar dinheiro, não tem nem receita de estádio. O Engenhão fica vazio todo jogo. Todo jogo tá vazio lá, cara. Então, assim, o Botafogo tá numa enrascada. E com essa queda, ele perde toda a administração que ele queria fazer, que ele queria montar uma nova holding, ele já não consegue mais. Ele só tem controle do Botafogo. E foi credores, tá? Que botaram ele na justiça. Foram os credores. Então, irmão, vou te falar, é de mal a pior. E da minha parte, só pra fechar... Pode falar. Não, vou te falar, a expectativa não é boa não, mano, pelo que eu tô olhando aqui. Nossa. Como a notícia também foi de agora, cara,
Mano É. do. Cara, o Botafogo. Bicho, se ficar na Série A, velho, olha. Olha, eu vou te falar, meu. Caramba, mano. E se bobear, então, daqui a pouco, ó, por preço de banana, Danilo tá indo embora, Montoro vai vazar, não sei quem vai vazar. E o Botafogo não tem uma base boa. Mano do céu. Que Outra, enrascada, hein, mano? outra, Pode falar. não, tipo uma empresa. Tiraram ele do comando, pelo que eu entendi aqui. Os credores botaram ele na justiça, tiraram ele do comando e botaram uma empresa. Ele só tá com 100% do Botafogo. Mais nada. Nossa, Mais mano. nada. Botaram uma tal de Cork Gully, que é uma firma especializada, licenciada para atuar em gestão de crise. Então, tipo assim, a Eagle tá na crise, o Textor tá na crise, foi destituído do poder, e nessa queda ele arrastou o Botafogo com ele. Porque se o Botafogo permanece na Eagle junto com essa empresa que entrou para gerir essa crise da Eagle, eu acho que o Botafogo conseguiria alguma coisa como aconteceu com o Lyon. Ele cai do Lyon, mas o Lyon não cai com ele. Eu acho que o Molenbeek, tiraram também o Molenbeek dele. Deixaram Sim. só o Botafogo. O que dá a entender que para a empresa que vai gerir, alguma coisa está errada. Porque os caras olham os papéis antes de assumir para poder tomar suas decisões. Minimamente, quem é empresário sabe o que eu estou falando. Então, Textor cai e arrasta o Botafogo com ele. Mano do céu, que Eu não vou loucura. ler, eu vou continuar lendo aqui a parada. Depois eu faço um vídeo mais explicativo, Tá bom. mas por hora o que tá aqui são notícias não muito boas E outra. do meu amigo botafoguense. E outro, Lano, para fechar da minha parte aí você vê como se os clubes se venderam no desespero e aqui não tem nenhuma regulamentação, você acaba dando esses tiros aí, cara. Você não sabe quem é. Tanto é que ele tentou assumir controle de outros times na Inglaterra, os caras não deixou, não. A 777 tentou comprar o Everton, não deixou também, não. Então, assim, tem tudo isso aí, cara. É complicado, velho. Eu tô curioso para ver essas regulações aí, como é que vai ser. Leno, vamos fechar então? Bora! Palpite pro jogo de domingo aí. Atlético Paranaense e Botafogo, jogo atrasado. Na Arena da Baixada, né? O Atlético ganhou o último jogo, inclusive ganhou do Coritiba. Tá bem, pô, Cara, Atlético, viu? não, Bem. então, mas eu vou fazer igual tu, cara. Eu vou puxar pro lado do Carioca. Mesmo não sendo otimista, eu vou puxar pro lado do Carioca, cara. Vou botar em um 2-1 Botafogo. Rapaz, foi ousado, hein? Cara, pelo fato do Botafogo estar desfalcado e tudo, eu vou pegar 2-1 pro Atlético Paranaense, cara. Eu acho que na Arena da Baixada, o momento do Atlético é melhor, tudo. E com essas notícias aí do Botafogo, cara, Botafogo brigando aí por 45 pontos e se aquele Deus nos acuda aí. E até só uma pergunta, Leno, para fechar aqui, o Marcelo falou, se ele vendeu a parte que ele tinha do Crystal Palace, como é que ficou essa parte aí? Acho que sim, né? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele não vendeu a parte do Já Crystal. passou para outro, ficou para a empresa, foi uma coisa assim. Eu acho que ficou pra Eagle, pô. Eu acho que ele não vendeu a parte dele, não. Ficou na Eagle mesmo. Igual o Lyon. O Lyon, o Molenbeek e o Crystal Palace tá com a Eagle, que é a Sim, Eagle Group Association, SA, uma parada assim. entendeu? E rapaziada, o Não Voltor, foi? Voltou? consegue falar a última parte aí que caiu aqui sua... Ah, tá. Não, é que a Eagle, ela tem o Crystal Palace, ela tinha, né? O Crystal Palace com o Textor. O Crystal Palace, o Molenbeek, o Lyon e o Botafogo. Com o Textor só caiu o Botafogo. Os outros três ficou na empresa. Entendeu? Sim, certo. Aí agora vamos ver como é que vai agitar. Transferban para tirar, sofrendo esse baque aí agora. Acho que o americano ele vai ter que dar um jeito de reverter essa situação aí. Os 45 pontos tá mais perto do que
Tem que abrir o olho aí. Fechamos então por hoje, Leno? Fechou. Chamo. Leno, um forte abraço pra você, meu irmão. Rapaziada, estamos agradeço, fechando aí mais um episódio do melhor podcast de futebol do Brasil e do mundo. E é isso, rapaziada. Tá aí o nosso debate. Acompanha, siga nós em todas as plataformas e prestigia, beleza? Tamo junto e Tamo forte abraço. junto. Leno, Um grande abraço. Valeu, até irmão. segunda, viu? Segunda tamo on, Sim. nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vocês cortam referência. Fechou. Valeu. Valeu, valeu. Meu amor. Fez. Din, 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 din. Nunca mais parou. Me ajuda. Eu vou fazer o quê? Vou segurar sua mão? Eu não. Sua mãe vai arrancar seu dedo. Vai arrancar o dedo. Que 2 horas, amor. Começou 7 horas, porque o Matheus simplesmente foi chamado pelos chineses no último momento. É uma borra de ferro. Sei lá. Isso vai mais muito. Bota muito aqui.